Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Torques, professor de Estratégia Concursos, e neste vídeo vamos falar sobre a matéria de legislação de inclusão e acessibilidade para o concurso da AGU. Edital foi publicado no dia de hoje, 2 de outubro, não sei se você está assistindo este vídeo no dia 2 de outubro, pode ser que você esteja assistindo posteriormente. Mas enfim, o edital foi publicado no dia 2 e na publicação deste edital nós tivemos a colocação desta matéria, a inclusão desta matéria na parte de conhecimentos específicos. O concurso trata, são mais de 100 vagas, passando pelos diversos cargos. Nós temos cargo de administrador, técnico administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. Mas as vagas elas se concentram principalmente para os cargos de administrador e de contador. Portanto, se você tem informação nessas áreas, fique atento, talvez seja uma boa oportunidade para você. Mas eu não quero falar sobre o concurso de forma geral, quero falar especificamente a respeito da minha matéria, que é uma matéria nova. Afinal de contas, não constava do edital anterior e agora apareceu expressamente. Ela é uma matéria comum a todos esses cargos aqui e ela vem na parte de conhecimentos específicos e em todos os cargos ela possui a mesma ementa, ou seja, o mesmo conteúdo programático. Nós temos basicamente duas leis sendo exigidas, dois estatutos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Igualdade Racial. Você pode, nesse momento, talvez se você já estudava no pré-edital, estar um pouco preocupado. Professor, nós tivemos mudanças, essa matéria não estava prevista, agora vou precisar me dedicar muito a ela. Terei tempo de estudar suficientemente para conseguir acertar as questões? Quantas questões podem ser cobradas? Qual é o padrão da IDECAM em relação a essa matéria? Eu vou tentar aqui de forma bastante breve, de forma bem objetiva, simplificar e trazer algumas orientações, principalmente com o intuito de tranquilizá-lo nesta reta final. As provas devem ser aplicadas no dia 9 de dezembro, serão aplicadas em todas as capitais. Então você tem aqui aproximadamente 70 dias, Acho que 69 dias para ser mais exato, a contar de hoje, dia 2, até o dia da prova. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, talvez você tenha um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Mas eu esquematizei aqui algumas informações em relação às quais eu gostaria de conversar com vocês e nós vamos lá bater um papo de forma bem objetiva, pessoal. Primeiramente, matéria que consta da parte de conhecimentos específicos, Nós temos a parte de conhecimentos básicos, daí conhecimentos específicos. São 30 questões de múltipla escolha, 5 alternativas e a matéria de legislação de inclusão e acessibilidade está na parte de conhecimentos específicos para todos esses cargos que eu falei no início. Professor, quantas questões? Não sei. O edital não especifica. Eu acredito, sendo bem sincero para você, entre 3 e 5 questões. Tá? Acredito que haja uma cobrança um pouco maior do estatuto, porque o estatuto é um pouco mais amplo. Então, se forem 3 questões, 2 questões de estatuto, uma sobre o estatuto da igualdade, uma questão, perdão, sobre o estatuto da pessoa com deficiência, duas sobre o estatuto da pessoa com deficiência, uma sobre o estatuto da igualdade racial. Se forem 5 questões, 3 em deficiência, 2 em igualdade racial, algo nesse sentido, tá? Não há como a gente acertar ou te dar segurança em relação a isso somente vendo a prova no dia 9, tá? Então, basicamente isso. Lembre ainda que esses conteúdos eles podem ser cobrados lá na prova dissertativa, A prova dissertativa, ela cobrará conhecimentos específicos, talvez, não acredito em uma questão somente direcionada nesse conteúdo, mas eventualmente alguma coisa poderá ser cobrada a respeito desses temas, tá bom? Então fique atento quanto a isso. Primeiramente, essas são as informações que eu trago aqui para vocês. São 2 leis, pessoal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem 127 artigos. É uma lei relativamente pequena, não muito pequena, mas considerando com códigos, considerando com outras normas, com a própria Constituição, que tem uma extensão bastante ampla, é uma lei que você consegue estudar aí com foco, com objetividade, você consegue extrair as principais partes. Fique atento que no Estatuto da Pessoa com Deficiência nós temos alguns detalhes, nós temos alguns dados, alguns percentuais, alguns requisitos, e o examinador gosta muito disso, e pelo que eu vi da IDECAM, ela gosta de cobrar esse tipo de detalhes também. No que diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial, ele é um pouco menor. São 60 e poucos artigos, 65 artigos para ser mais exato,
E aqui o estudo se dá com bastante objetividade, né? Só que, pessoal, em relação à igualdade racial, temos dois entendimentos do STF a respeito da matéria. Eu não vou falar de conteúdo aqui propriamente, mas apenas dar uma orientação para que você faça um estudo direcionado. Fique atento à discussão a respeito da propriedade de terras quilombolas e de comunidades tradicionais, que tem um aspecto constitucional, que tem um aspecto que passa pelo Estatuto e também passa por entendimento do STF a respeito desse tema no julgamento e controle de constitucionalidade. E também fique atento à questão de reserva de vagas em concursos públicos. Vale a pena você ficar atento também, porque tem uma lei específica, essa lei não consta do edital, mas essa discussão a respeito da constitucionalidade de ações afirmativas voltadas para a população negra é importante e está toda dentro do Estatuto do Estatuto da Igualdade Racial, perdão, ok? Então, são esses os temas aqui para você ficar atento em relação a essas duas normas. Professor, como que a IDECAM fará as questões dentro dessa matéria? Eu fiz um levantamento prévio à gravação desse vídeo e nós só temos 5 questões. 5 questões? Isso mesmo. 2 questões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e 3 questões sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Pouco parâmetro, então eu não consigo te afirmar com uma margem de segurança qual será o provável padrão da banca em relação às questões tanto de acessibilidade como também do Estatuto da Igualdade Racial. De toda forma, olhando essas 5 questões e olhando algumas provas mais recentes que foram feitas pela IDECAM na parte de direito, né? O que eu identifiquei, pessoal? Eu identifiquei que as questões são diretas e as questões são objetivas. São questões curtas, não há muita enrolação. Nós não temos enunciados longos, nós não temos casos práticos sendo criados. Então o examinador vem lá e sobre determinado tema julgue o item correto, assinale a afirmativa correta. Cuidado, muitas das questões perguntam, estão corretas todas as assertivas exceto. Está incorreta a afirmativa tal. Então fique atento também a isso, porque às vezes na pressa, na resolução de questões ali, você acaba não se atentando que é para marcar incorreta, você já marca a primeira correta, perde a questão por bobeira. Cuidado, pessoal. Infelizmente, isso é básico, mas isso acontece, né? Fruto, inclusive, da ansiedade na hora da prova, é extremamente compreensível, mas eu gostaria que você não pecasse nesse ponto. Pois bem, não temos um parâmetro, mas a prova será, nós não temos um parâmetro, um histórico de questões anteriores, mas tenha certeza que a prova deverá ser bem objetiva, com questões diretas, com questões rápidas, com questões curtas, tá bom? Então, em relação à IDECAM, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui no que diz respeito àquilo que vocês podem encontrar na prova, né? Dando sequência, pessoal, e aqui de forma bem rápida, de forma bem objetiva, eu vou falar um pouco sobre os principais temas a serem estudados, tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência como no Estatuto da Igualdade Racial. É claro que você vai ler toda a norma. Você vai ler todos os 127 artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência e você vai ler todos os 65 artigos do Estatuto da Igualdade Racial. De toda forma, no seu fluxo de revisões, no seu ciclo de estudos, você deve priorizar a revisão de alguns pontos que são importantes. Quando nós falamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a parte das disposições preliminares, a parte dos direitos fundamentais, a parte que trata a respeito, né, de acesso à justiça e a parte dos crimes e infrações administrativas são os temas mais importantes. Quer anotar? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Disposições preliminares são aqueles primeiros 9 artigos do Estatuto. Tem que estudar todos eles. Uma grande chance, talvez a maior probabilidade de questões de tema para a sua prova dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência sejam esses 9 artigos. Se for uma única questão, eu aposto, minha aposta, que ela deve tratar desses primeiros dispositivos, tá? Depois, direitos fundamentais, ele é um pouco mais extenso, nós temos ali do artigo 10 até o artigo 52, só que nessa parte dos direitos fundamentais a leitura ela é muito mais fluida, porque nos primeiros 9 artigos tem muito detalhezinho para memorizar. Na parte do artigo 10 ao 52 é uma leitura de dispositivos, então você acaba ganhando um pouco mais de velocidade aqui no seu estudo. Claro, fique atento a alguns detalhes, evidentemente. Acesso à justiça é do 79 ao 87, jogo rápido, vale a pena dar uma olhada. Crimes e infrações administrativas é menor ainda, é do artigo 88 ao 91. Só que aqui cuidado. Aqui muito cuidado,
porque os detalhes pegam. Tem pena de reclusão, tem pena de detenção, a pena base varia às vezes de 6 meses a 3 anos, de 2 anos a 4 anos, de 1 ano a 3 anos, você tem que memorizar cada um desses aspectos. Infelizmente não há outra alternativa, tem que memorizar cada um dos tipos penais, cada uma das penalidades aplicadas e aquelas hipóteses em que fala de causa de aumento de pena, situações em que também são consideradas crimes, tem umas majorantes, enfim, tem que ficar atento a esses detalhes porque isso pode ser cobrado, tá bom? Então, em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência é isso. Professor, e igualdade racial? Igualdade racial, pessoal, a Lei 12.288, ela é uma lei pequena, tem 60 e poucos artigos, vale a pena estudar disposições preliminares, que são 5 artigos conceituais. Você tem que dar uma olhada porque ali dá todo o tom do Estatuto da Igualdade Racial. Eu acho também muito válido você revisar bem a parte de direitos fundamentais, ou seja, do artigo 6º ao artigo 43. Novamente, do artigo 6º ao 43, leitura mais fluida, certo? Na primeira parte, alguns detalhes pequenos e alguns pontos em relação aos quais você deve ficar um pouco mais atento. Eu colocaria aqui também, dentro do Estatuto da Igualdade Racial, a necessidade de você bem compreender as discussões que foram travadas no STF a respeito da temática de atribuição de propriedade à comunidade quilombola e à população quilombola e comunidades tradicionais. É importante, pessoal. Envolve também a aplicação de um decreto, o decreto não cai na tua prova, mas compreender bem o tema passa pelo Estatuto da Igualdade Racial, até mesmo porque tem norma lá no ato das disposições constitucionais transitórias, tem norma aqui no Estatuto da Igualdade Racial falando sobre esse tema, acho que é o artigo 34, se eu não me engano, então esse tema pode ser explorado e se a banca quiser complicar, é ali que ela o fará, tá bom? E depois nós temos também outro julgamento no âmbito do STF que trata da aplicação de ações afirmativas, mais especificamente falando sobre a cota de negros em concursos públicos ou em faculdades, né, para o acesso em universidades. Também é outro tema que envolve uma outra lei que não está no teu edital, então você não aprofunda a lei, mas a discussão tem toda a pertinência dentro do conteúdo do Estatuto da Igualdade Racial. Fique atento, tá? Então, 2 dicas pontuais aqui em relação a precedentes jurisprudenciais que vale a pena você ficar atento, evidentemente, e também conhecer um pouco do que a doutrina fala a respeito do tema. É isso, pessoal. De forma sintética, né? E aqui fazendo um resumo do que nós conversamos rapidamente nesse vídeo. Legislação de inclusão e de acessibilidade no concurso da AGU é um conteúdo bastante enxuto, um conteúdo direto, um conteúdo objetivo. 3 a 5 questões que não serão difíceis, questões que podem cobrar detalhes e questões que você tem que gabaritar. Você vai ter matérias mais complexas, você terá matérias difíceis e aí a probabilidade de você errar é maior. Então garanta essas questões para que você mantenha um padrão alto de pontuação e consiga lograr êxito nesse concurso. No mais, fico à disposição de vocês. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, coloque o comentário aqui embaixo. Eu deixei também, tá no link, na descrição desse vídeo, um link para um artigo que eu fiz no site do Estratégia, com essas informações aqui de forma resumida. Me acompanhe pelo meu Instagram, @proftorques. Eu sempre publico uma série de conteúdos relacionados a essa matéria, inclusive lá no meu Instagram. Quase diariamente tem um conteúdo novo lá para vocês a respeito de acessibilidade, então nos acompanhe, eu tenho certeza que você vai gostar. Depois que você passar, você me abandona, esquece esse mundo de concurso e vai seguir sua vida e ser feliz, tá bom? Um forte abraço, uma excelente oportunidade pintando aqui na reta final de 2018. Espero que você aproveite e a gente se vê. Abração, até mais, tchau, tchau.